Existem perigos em você não saber quem você é. E é por isso que nesse episódio vamos falar sobre identidade. Acredite, você precisa desse conteúdo. Uau, um tema simplesmente excelente. Esse é o 25º episódio e você é nossa convidada, então pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque o episódio vai entrar no ar logo depois da vinheta. Bora! Seja bem-vinda ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria estar com você em mais um episódio dessa terceira temporada. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Letícia Soares e tô aqui junto com a minha colega, amiga, parceira de ministério, Sabrina. Uau, que bom estar aqui que contigo. Delícia, Lê. 25º episódio. São 25 rodadas de temas incríveis para você, mulher simplesmente excelente. Porque o Simplesmente Excelente, ele nasceu com o propósito de inspirar e capacitar você a abraçar esse novo estilo de vida, pensando na excelência como uma prioridade, mas sem abrir mão da simplicidade. Exatamente. Há uma vida leve. A gente vai falar mais sobre essa vida aqui hoje, nesse episódio. Então fica com a gente aqui e para você poder acompanhar diariamente, nós temos conteúdos no nosso Instagram. Segue lá, @simplesmenteexcelente. E lá também você vai encontrar a nossa comunidade do WhatsApp, que é gratuita, onde nós aprofundamos os temas aqui do podcast e também os temas que diariamente falamos no Instagram, também das nossas lives semanais aqui no YouTube. Tem muito conteúdo para você. Inclusive, nós queremos te convidar a conhecer o Manual da Mulher Simplesmente Excelente, que é um conteúdo extraordinário, não é, Sá? Extraordinário, dedicado às nossas alunas, mulheres que caminham mais pertinho da gente. Então, 8 módulos para você aprofundar nos nossos temas, nos nossos pilares. Tem muito assunto que a gente dedica aqui tempo e energia para investir e inspirar você. Exatamente. O Manual da Mulher Simplesmente Excelente é acompanhado por videoaulas e um e-book que vai te acompanhar em toda a jornada. Tem bônus também para que você possa se aprofundar na sua vida com Deus, aplicar ferramentas de desenvolvimento pessoal, que é um dos pilares do Simplesmente Excelente. Então, você que quer caminhar com a gente nessa, adquira o seu curso e vem ser nosso aluno. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa jornada. Uau. E nós estamos aqui nessa terceira temporada do Simplesmente Excelente, nesse espaço maravilhoso que é a Lieve Saúde, uma clínica especializada na saúde da mulher, que entrou como nossa patrocinadora dessa terceira temporada. Muito obrigada, Clínica Lieve. Você, mulher, aqui de São Paulo, de Alphaville, precisa vir aqui conhecer e você vai ser muito bem tratada, muito bem cuidada, amada, nesse espaço que tem muito amor e excelência. E é claro, precisamos agradecer também a loja Alfa Home, que tem tudo do audiovisual, todos os produtos, tudo que você precisa para o seu podcast, para a sua casa, para você que gosta de ouvir uma música em alta qualidade, gosta de assistir um filme com qualidade, você, pastor, pastora, que quer colocar som na sua igreja, na loja Alfa Home, você tem tudo isso e muito mais. Então segue o Instagram aqui, @loja Alfa Home. Mas não para por aí. Não para por aí. Eu preciso falar do nosso patrocinador master, a Soul Produções. O @ tá aqui, @Soul Produções, agora em São Paulo. E se você entrar no nosso Instagram, você vai ver que tem muita excelência e qualidade. Então, os conteúdos, o material é todo desenvolvido pela Soul Produções. O nosso muito obrigado. E também, para que a gente possa realmente ter qualidade nos materiais, a gente precisa estar bem maquiada, Arrumada, e a gente tá entendeu? arrumada, maquiada. Cuidada. A Luana, que é nossa maquiadora, a maquiadora das rainhas, também o nosso agradecimento, que ela também fez parte desse patrocínio para esse episódio ao ar, que é um episódio incrível, com um tema maravilhoso. E para isso nós temos uma pessoa aqui, uma convidada. Exatamente, muito especial. Ela é linda, ela é uma jornalista, mãe, esposa, mulher de Deus, escritora. Meu Uau. Deus, a gente poderia ficar falando aqui, mas nós vamos deixar ela se apresentar. Laila Coelho, seja bem-vinda! Agora, depois de toda essa apresentação, olha, não preciso falar mais nada, gente. Sou realmente mãe, esposa, né, uma mulher de Deus aí que siga os caminhos do Senhor.
jornalista, agora escritora. Em breve, meu novo livro será lançado. Meu primeiro livro. Primeiro novo livro. Primeiro Tá novo entendendo? livro será Muito lançado. Então, assim, um livro que foi feito com muito carinho, muita dedicação, em meio à mudança, em meio a filhos, em meio a casamento, tudo começando. Porque sou casada há poucos anos, meu filho também é pequeno. Então, eu considero ele realmente mais um filho, né? Que legal. Que foi gerado aí. Uau. E eu creio que vai atingir muitas mulheres que precisam ser Muito alcançadas. bom, a vai Muito sim. bom. E o tema que a gente vai tratar aqui hoje tem a ver também com o teu livro. Então, você tem se aprofundado nesse tema de identidade. Tenho certeza que vai ser muito gostoso esse Com bate-papo. certeza. A Sabrina, ela é estudante de psicologia também. E a Legal. gente é apaixonado por esse tema das humanas, assim, comportamento humano, olhar para as pessoas. Nós, como pastoras, então, a gente atende muita gente e temos percebido aqui no Simplesmente Excelente a importância de termos uma identidade bem firmada. Quando eu não sei quem eu sou, eu corro o risco de correr para tudo que é lado, não é essa? Exatamente. É por isso que a gente quer entregar para nossa audiência hoje quais são os perigos de não saber quem eu sou. Então, a identidade é um tema que fica dentro do desenvolvimento pessoal, que é um dos pilares aqui do Simplesmente Excelente, mas a gente já quer te ouvir. Vamos passar essa bola para ti. Você vai trazer para nós, porque quando eu entrei lá no teu Instagram, eu já vi a palavra que para nós é maravilhosa, que é autenticidade, que é justamente o que a gente fala muito para essa mulher que está nos assistindo. Você precisa ser autêntica. Então, parte tudo daí. Exatamente. E a autenticidade é uma das minhas maiores forças, assim, de competências, né? Eu faço terapia há muitos anos, então, assim, de vez em quando ela me dá alta, daí eu peço para voltar em algum momento. Mas ela já é minha terapeuta há mais de, acho que uns 15 anos, assim, mais ou menos. Então, são muitos anos buscando a minha identidade, me encontrar e saber quem eu sou. Então, eu acredito que uma vez a gente fez um teste de forças, de competências, né? Daquilo que você tinha de melhor. E a autenticidade foi uma das da minha primeira força, né? A minha maior força. Então, assim, de fato, por mais que eu não soubesse quem eu era 100%, e eu acredito que é um grande processo de você descobrir quem você é, você vai mudando as suas facetas. Então, você casa, você se torna esposa, é mais uma atribuição. Mais um papel. E aí, depois você se torna mãe, é mais uma atribuição. E depois você vai se tornar vó. Enfim, são várias atribuições. Vocês foram ungidas pastoras, uma outra atribuição. Então, assim, nós vamos nos descobrindo ao longo da nossa jornada. O que não dá é para você estagnar ou desistir nesse meio do caminho, porque realmente dá trabalho. Exatamente. Você precisa se dedicar. E essa busca vai te trazer, conhecer um lado que talvez você não conheça de si mesma, né? Uma percepção que você não tenha de si. Às vezes um orgulho muito exacerbado, às vezes uma característica muito forte que te atrapalha em relação ao comportamento interpessoal com outras pessoas. Então, eu acredito que essa busca que eu tive foi extremamente necessária. E a autenticidade, ela faz parte de você ser quem você é, diferente daquelas pessoas que falam assim, eu sou super verdadeira. E aí fala um monte de besteira pra todo mundo. Porque, eu falo mesmo. Não é sobre isso. Ser autêntica é sobre você defender suas verdades e ser quem você é, de fato. Sem você usar, dando um exemplo aqui bem, assim, rápido. Sabe quando você não usa uma roupa falsificada, você não usa uma bolsa falsificada porque você não precisa disso? Porque se você não tem condições, de repente, de ter uma verdadeira, você vai usar a que você gostar. Você vai usar a que está ao seu alcance. Mas quando nós não temos autenticidade, nós não sabemos quem nós somos, isso se torna uma bengala. Você fala, eu quero participar daquele grupo, eu quero estar inserida naquele contexto, naquela tribo. Eu quero ser aceita. E aí você se submete a certos comportamentos. E digo isso porque em algum momento da minha vida eu fiz isso, né? Eu quis pertencer a algo, eu quis participar de algo, de um contexto, de um movimento. Todo mundo anseia por fazer parte de algo, de um movimento, né? Então nós precisamos. E quando você não encontra isso dentro da sua casa, você busca na rua, né? Você busca com as pessoas que você conhece. E aí tá todo mundo ali usando certa coisa, tá todo mundo usando tal mochilinha. Eu lembro da minha época de criança que todo mundo usava uma mochilinha, nunca, né? entendeu? E eu não tinha acesso àquela mochilinha, porque nós viemos de uma realidade um pouco mais humilde, digamos assim. Nunca passamos dificuldade, mas nunca tivemos luxo. E eu lembro que eu não tinha aquilo, né? E aí minha mãe falava, minha filha, você não precisa disso pra você pertencer, enfim. Minha mãe, sem querer, me criou com muitas competências, né? De força, de perseverança.
Então, assim, ela falava pra eu repetir, eu sou forte, eu sou corajosa, Uau, que legal. sabe? E nada de ruim vai me acontecer. E eu repetia isso, assim, sem ter noção do quanto eu precisaria ser forte ao longo da minha jornada. Uau. Então, acredito eu hoje, sendo mãe, eu vejo que a identidade do meu filho, ela é completamente criada a partir do ventre. Do que você declara sobre a vida dele, daquilo que você... Sempre que eu tô grávida, as pessoas falam, é menino ou menina. Eu sempre falo, eu não tenho preferência. Eu quero que realmente venha com saúde. Porque a raiz de rejeição, ela vem desde o ventre. Então, se você rejeita o seu filho da forma mais sutil que seja, esse bebê que nasce menino e desejariam que fosse menino, ele já tem uma raiz de rejeição. Né? Então, eu acredito nisso, sabe? Inclusive, no livro da Joyce Meyer, da Raiz de Rejeição, ela fala sobre isso. Então, assim, eu cuido de tudo aquilo que eu vivi dentro da minha casa. Fui muito bem criada, mas tem coisas que realmente meus pais não sabiam. E eu hoje tomo todo cuidado para não perpetuar esse comportamento. Porque hoje a gente tem um acesso à informação. Exatamente. A gente já tem uma caminhada e tem as redes que nos proporcionam ter acesso a conteúdo. Somos cristãs também, né? Temos acesso ao evangelho. Exatamente. Porque antes talvez tinha material que ficava restrito a cientistas, a psicólogos, a profissionais da saúde, que nós não teríamos acesso se a gente não fosse um estudante, enfim. Mas hoje tem. E aí, para essa mulher que está nos assistindo, eu queria te ouvir, assim, para a gente partir de um princípio de como que eu busco saber quem eu sou? Como que a gente pode, né, desenrolar essa resposta para essa mulher que está nos assistindo? Bom, primeiro você precisa entender que você é cheia de defeitos. Eita! Meu Deus! Ser parte do princípio que você não é perfeita, né? E que você tem muitos defeitos, que você vai falhar ao longo desse processo, porém você não vai desistir. Que esse realmente é o grande intuito da nossa vida, né? Eu sempre falo que às vezes as pessoas comentam comigo, porque eu não sei se eu tô pronta pra casar, porque eu não sei se eu tô pronta pra ser mãe, não sei se eu tô pronta pra batizar, né? Eu não sei se eu tô pronta pra aceitar Jesus. E eu sempre falo que eu acredito que nós devemos estar preparadas, certo? Prontas só quando a gente for pro paraíso mesmo. Porque temos que estar preparados. Então, assim, como se a gente tivesse que ter munição sobre tudo aquilo que a gente vai viver. Então, por exemplo, quando eu engravidei do Giuseppe, eu sempre pensei em tudo que eu poderia fazer para facilitar o nosso convívio, a minha criação, a criação dele, do meu marido. Então, assim, eu estudei muito sobre como criar filhos dirigido pela palavra de Deus. Eu fiz mentoria de sono. Para eu poder saber em como que eu conseguiria colocar ele para dormir. Eu fui em pediatra antes dele nascer, porque eu queria entender como que seria esses primeiros meses e por quê. Eu lembro que quando eu fui no trabalho de parto, né, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto, e eu lembro que eu tive uma reunião antes com uma enfermeira obstetra, que ela participaria do parto. E eu tô dando esse exemplo porque é para vocês entenderem o que é estar preparada. E ela foi me falando tudo que poderia acontecer. Sua bolsa pode estourar, mas a bolsa não estoura de uma vez. Ela pode estourar em alguns momentos. Você pode sentir vontade de vomitar. Você pode sentir dor de cabeça. Você pode um semi-desmaio. Você pode tal. Eu não vou falar aqui porque eu também não sei para não falar besteira. Mas assim, ela foi dando várias coisas e eu fui ficando, meu Deus, mas pode vomitar, mas pode não sei o quê. Mas, meu Deus, é sério. E pra mim era assim, igual novela. A bolsa estoura, você tem que estar no hospital em 5 minutos. Não é assim que funciona, gente. Fiquei 18 horas de trabalho de parto, tá bom? Então, assim, estourou a bolsa, meia-noite, fui tomar. Ela falou, vai dormir. Eu falei, dormir? Como assim dormir? Menor condição. E o que isso quer dizer? Eu vomitei o trabalho de parto inteiro. E como eu sabia que aquilo era algo que poderia acontecer, eu não me desesperei em nenhum momento. Porque eu estava preparada para aquele momento. Então, nada naquele ambiente me deixava fora de mim. Porque eu sabia, e ela me mandou um PDF, inclusive, eu sabia tudo que poderia acontecer. O que tivesse fora daquilo ali, aí sim eu teria que me preocupar. Mas tudo que tivesse dentro daquele contexto, eu estaria preparada. Então, isso é estar preparada. É eu não me desesperar em meio a uma situação que já é estressante no sentido mais puro da palavra, desesperadora. Só que quando você tem previamente o que pode acontecer,
você não entra em pânico. Uau. Você não entra na crise de pânico ou em crise de ansiedade, porque a ansiedade é viver do futuro e a depressão é viver do passado. Então, quando eu entro nesse lugar do, meu Deus, o que pode acontecer? É agora que eu saio correndo, é agora... Isso vai gerando um pânico tão grande que você atrapalha aquele momento que é pra ser muito bonito, né? Então, assim, independente de eu estar sentindo uma das maiores dores, foi a maior dor da minha vida, eu estava tudo sob controle. Porque você tinha as informações. Eu estava preparada para aquele momento, entendeu? E vou fazer isso com meu segundo filho e com meus próximos filhos. Por quê? Isso é pra nossa vida. Por exemplo, estou aqui no podcast de vocês me mandaram o convite. Se eu não tivesse preparado para falar sobre o que vocês gostariam que eu falasse, eu não poderia estar aqui. Então, às vezes, a gente tem essa coisa de falar, as coisas não chegam até mim. Parece que as oportunidades não vêm. Às vezes vêm, mas você não está preparada para viver aquilo. E estar preparada é saber quem você é. Porque o que acontece muito com nós mulheres, assim, a grande maioria todas as palestras eu falo sobre isso. Quando você vai fazer uma apresentação, quem você é? A pessoa sempre fala, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou empresária, eu sou pastora. Ela não fala quem de fato ela fala o que ela faz, certo? E quem nós somos de fato? Sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher dedicada. Só que isso sempre vai soar como uma arrogância. Nossa, mas que mulher arrogante, nada a ver falar no podcast que ela é educada, que ela é inteligente. Mas que não, ela é isso autêntica. Que ela é autêntica. Isso é quem você é, sabe? Então, assim, eu comecei a entender ao longo da minha jornada, e na minha conversão isso ficou muito claro, porque eu sempre tive um jeito muito... Eu já cheguei derrubando o negócio ali, né? Quando eu fui cumprimentar vocês. E eu não me considero uma pessoa estabanada, mas eu me considero uma pessoa com muita energia. Eu sou muito viva. Entende? Então, assim, às vezes eu me atrapalho com os meus braços, com a maneira. Você tá vendo que eu tô bem coagida aqui. Coagida não, estou contida. Isso. Tá amarrado, não tô coagida, não. Tô contida pra eu não, entendeu? Não zoar. Coagida foi pesado, foi hein? pesado. Foi pesado. Me A gente perdoam? obrigou ela a estar aqui. Gente, olha, eu troquei as bolas. Olha aí, ó. Eu me explicando quem eu sou, olha isso aí, ó. É isso aí. Oh, Deus, vai dando graça, Senhor. E aí, aqui, ó, imagina aqui, ó, pá, microfone aqui, ó, entendeu? Então eu tô aqui bem contida. Tô até com medo de Muito pegar minha bem. caneca e deixar ela cair. Tá repreendido isso sobre a minha vida, tá? Então, o que acontece? Eu sei me comportar nos ambientes que eu vou. Mas a minha autenticidade, ela faz parte de quem eu sou. E por muito tempo, eu tenho uma história muito boa que eu sempre conto nas minhas A gente palestras. quer te ouvir. Posso Conta, falar, né, gente? claro. Vocês deram Conta. um play, aí vocês têm que segurar esse rojão aqui, viu? Eu fiz um curso de moda, não era nem moda, era consultoria de imagem, estilo e Muito tal. bom. Eu tinha, sei lá, uns 22 anos. Aquela fase que você não sabe o que você quer. Aham. E aí eu já era influenciadora, na época a gente falava blogueira, né? E eu sempre fui uma pessoa que busquei muito conhecimento. Então, quando eu quero ser apresentadora, eu fui fazer jornalismo. Eu quero fazer coisa de moda no meu blog. Eu fui fazer um curso de consultoria. Meu pai sempre deu muito valor a essa parte de estudos. Então, automaticamente, ele nunca segurou sobre isso. Então, eu falava assim, pá, quero fazer um curso. Ele era o primeiro a apoiar, financiar isso. Isso eu não tenho o que falar em relação a ele. Então, assim, eu fui fazer o curso. Cheguei lá, professora e tal, maravilhosa. Eu falei, gente, ela falava baixo, assim, uma coisa elegante, sabe? E eu sou carioca, né? No Rio é difícil tu encontrar alguém que é mais contida. Eu nem notei que você é carioca. Percebeu, né? imagina. Não dá pra perceber mesmo. Aí ela assim falava, pô, bom dia, gente. Então, e ela era fina, sabe? Assim, os trejeitos, a mão, né? E eu falo assim, e ela, cara, e eu olhava aquilo e eu pensava, nossa, que elegante, né? Coisa bonita e tal. E aí, beleza, segundo dia, eu já tava quase diminuindo meu tom de voz. Segundo dia, eu falei, não, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Acho que eu tô muito exagerada. Terceiro dia, eu já tava falando assim, né? Nossa, eu tô admirando muito ela. Nossa, e a mão aqui um pouco mais assim. Eram, acho que uns 7 dias de curso. No quarto, a gente foi almoçar, todo mundo e tal. Daí, a gente saiu, ela tava fumando. Nunca gostei de drogas, assim, né? Cigarro, nunca. Meus pais não fumavam. Fumaram antes da gente nascer, né? Então, a gente não teve essa rotina na nossa casa. Então, era uma coisa que meus pais nunca gostaram. E aí, eu vi... Gente, meu mundo caiu.
Eu olhei, eu falei, gente, acabou a finesse dela, assim, ó, na hora. Eu falei, acabou a minha também. Acabou a minha também. Pronto. Aí eu olhei, eu falei assim, gente, Quer nada a saber? ver, não orna, não orna. Ih, prefiro ser eu. Pronto. Tudo isso na minha cabeça, tá? Ninguém ficou sabendo disso, tá sabendo agora? Aí eu falei assim, prefiro ser eu, falar do meu jeito e não fumar, entendeu? Pronto. Não acho bonito, fica fedido, o dente amarelo. Daí eu comecei a ficar neurótica, falei, ela deve ter o dente amarelo. E tinha mesmo um dente, mas... E eu adoro o dente bonito, né? O sorriso é a janela, né? Quando a gente chega no ambiente. E ali, eu comecei a entender que, independente de quem eu era, eu deveria ser quem de fato eu era, com o meu jeito, da minha forma. E conforme eu fui me convertendo, foi me dando um receio de ser eu. Por quê? Na época que eu comecei a falar de Deus nas redes sociais, não tinham muitas pessoas que não tinham cargos falando de Deus. Então, por exemplo, não existia essa quantidade de influenciadores gospels. Eram pastores que se posicionavam, aí ó, eram pastoras e pastores que se posicionavam e falavam sobre Deus, né? Um conteúdo até mais denso. E eu não tinha uma referência. Tipo assim, de alguém que fosse uma pessoa que estivesse ali compartilhando o devocional, compartilhando a sua vida com Deus, a sua conversão, enfim. E aí eu lembro que quando eu fui num acampamento, que foi de fato quando eu me converti, isso foi em 2018, em fevereiro de 2018, no carnaval. E aí eu lembro que eu falei assim, uma menina, a Nick, ela tinha na época, sei lá, 12 anos. Aí ela gritava assim no meu ouvido, as suas redes sociais, o seu canal no YouTube vai ser pra glorificar a Deus, vai ser pra falar de Deus e tal. E eu assim, essa menina é doida, ela é uma criança, não sabe nem o que ela tá falando. Como assim? Nada a ver, eu vou continuar fazendo minhas coisas e tal. E aí eu lembro que aquilo ficou, sabe, ficou reverberando na minha mente. Eu falei assim, gente, será? Nada a ver. E eu fui me apaixonando por Jesus, eram 4 dias, né? Isso foi no primeiro dia que teve um manto lá, daí ela falou isso, daí no segundo eu fui me apaixonando, aquilo foi me encantando. Aí num desses momentos eu tava ajoelhada e eu falei assim, Deus, mas assim, como que eu vou falar do Senhor desse meu jeito? Que assim, não vai dar certo, né? Aí eu ouvi, porque quando a gente tá iniciando na caminhada com Jesus, ele mima muito, né? É verdade. Né? Aí você ouve. São vários efeitos pirotécnicos, você ouve, cai papel picado do céu, a mão fica dourada. É uma coisa assim que, quando você tá no início da jornada e você se entrega ao Senhor, ele faz questão de se fazer presente de formas surpreendentes para você ficar, de fato, conectado a ele. E eu ouvi audivelmente o Senhor falando, mas eu te fiz assim. Uau. E é desse jeito que eu vou te usar. E eu lembro que foi algo tão forte que eu dei um grito. Eu falei, desse jeito, Jesus, no meio do negócio. Pronto. Se libertou, né? Me libertei. Pronto. Aí o povo nem me conhecia direito. No fim já tava todo mundo me conhecendo e ficava, desse jeito. Depois eu acabei contando para algumas pessoas mais próximas, inclusive eu falo sobre isso no meu livro. Mas ali para mim foi um romper. Pronto. Sim. Eu não preciso de um estereótipo para falar de Deus. E todas as vezes que eu vou ministrar numa igreja, é chorrindo. Porque daí eu vou ministrando e vou contando os negócios. Daí o povo vai rindo e vai chorando, vai rindo e vai chorando. Aí quando acaba, elas estão toda borrada, mas estão rindo. Aí eu falo, foi bom, não foi? Aí elas, meu Deus, só tapa. Eu falei, foi nada, que tu tá rindo de quê então? Entende? Então assim, o Senhor me usa dessa maneira. Mas até eu me aceitar desse jeito foi um processo. Porque eu achava que para poder ministrar numa igreja, por exemplo, eu teria que ter toda uma performance. Isso é muito interessante. Pastorial, entendeu? Um jeito. Porque, Laila, nós três aqui temos a característica de sermos mais expansivas, mais falantes e tudo mais. E
na minha cabeça, eu não sei, na Sabrina, eu brinco com a Sabrina, eu digo, a Sabrina não se acha, ela tem certeza, né? Porque é uma pessoa que tem mais clareza, convicção, e já falei várias vezes pra ela que me inspira, porque de fato tem, tem muita convicção de quem é, que Deus trouxe e tal. Mas muitas vezes a pessoa que é mais expansiva, ela passa por essa guerra de que será que eu sou a pessoa que fala mais alto, eu sou a pessoa que, né, às vezes sou um pouco mais destrambelhado, assim, né, com as coisas e tal. Mas tem também aquele perfil que é mais calmo, que é mais quietinho e que olha para um perfil assim e olha para lá e diz tudo que eu queria era ter isso. Então, por isso, esse é um dos perigos da gente não saber quem a gente é. Exatamente. Porque a gente sempre vai achar que ser o outro vai ser mais fácil, mas o outro tá lá pensando que queria ser a gente e vira uma confusão, quando na verdade a gente deveria olhar para essas potencialidades, porque você destacou aqui os seus desafios, mas está muito mais destacado e firmado no teu coração as tuas potencialidades. Sim. Então, isso é muito mais importante do que os desafios que você tem que lidar. Sim. Eu vou ser uma pessoa que vai ser um pouco mais espalhafatosa, então talvez eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado quando eu estiver no ambiente formal, eu vou ter que me lembrar disso, olha, eu vou ter que ser um pouco mais porque isso não significa você ser sem noção, viu, gente? A gente vai aprendendo. A gente não é sem noção, tá? Exatamente. Na verdade, é uma construção. Você já vai pensando, vou para um ambiente mais formal. Isso. Autoconhecimento mesmo, exatamente, né? autoconhecimento. Pois eu não eu não faço piada, por exemplo, numa ministração. É que o meu jeito é divertido. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não fico fazendo piada, contando piada. Não é isso, não é um stand-up comedy gospel. Nada contra quem faz, mas assim, não é o meu objetivo. É porque a forma qual eu falo, que eu tô contando uma história, daí eu conto uma história, daí é isso. Entendeu? É a minha maneira de falar, a minha forma de me comunicar. Meu irmão é ator. Então, assim, meu pai era muito engraçado. Minha mãe. Então, assim, isso é uma coisa que tá na nossa raiz. Sim, entende? Mesmo, né? Exatamente. A nossa raiz é assim. É mais, nós somos mais artísticos, entendeu? Então, assim, é uma coisa mais de ser divertido, engraçado, do que forçar uma barra. Então, autoconhecimento aqui é uma chave. Total, autoconhecimento é uma chave. Porque, assim, se você não sabe quem você é isso que eu falei. Você quer ser a outra que fala mais baixo. Aí você quer ser a outra... Aí você compra a bolsa falsificada pra pertencer. Aí você quer fazer um monte de botox, um monte de coisa. Porque não, porque fulana fez, vou fazer também. E tudo bem, né? Todo mundo pode fazer e deve fazer pra se cuidar. Mas se quiser, não porque o outro fez, mas né? porque você precisa fazer aquilo pra tua autoestima, porque aquilo vai te fazer bem, sabe? Porque senão, eu sempre falo sobre isso, que tem eu linko nas minhas palestras eu tenho uma palestra que chama Ouse Ser Original. E essa palestra eu linko assim algumas características de quem não tem a identidade firmada. E pra mim a principal é comparação. Que é o que hoje a internet, ela tem um cardápio pra você se comparar, né? Só que a internet não tá em cima da sua cabeça te pressionando a se comparar. Negócio quando fala, porque a sociedade mora na sua casa, querida. Não mora, né? Mora o quê? Você, seu marido, seus pais, você mora sozinha, a sociedade não mora com você. Então essa generalização que às vezes a gente faz, porque as mulheres... porque a gente, eu já falo, a gente quem? Não, porque eu não dou... Não, você não dá conta. Todo mundo. Porque todo mundo... Não, peraí. Todo mundo... E eu falo, a pessoa, muita gente se ofende. Da Camila Barros, ela falou, todo mundo, 3 pessoas. Isso, eu vi essa pregação. Todo mundo falou, todo mundo 3 pessoas. É tipo a sociedade. Sociedade quem? Seu marido, então. Não é? Pronto. Então você fala. Então a internet, ela facilita... né? Isso realmente é um cardápio de comparação. Agora, isso não significa que você vai estar ali o tempo inteiro, dando armamento pro inferno, porque de fato porque você faz aí um grande pecado que automaticamente com a comparação vem a inveja, porque você só se compara com aquilo que você julga ser melhor que você, porque você não vai se comparar com o irmãozinho que tá pior que você. Não vai, porque aquela você vai ter pena. Sabia que pena é um dos piores sentimentos que você pode sentir de alguém, porque você se coloca num lugar superior de que aquilo nunca vai acontecer com você. Eita! Muito bom isso, Tenho pena de fulano, você tem que ter misericórdia de fulano. Que é isso que o Senhor nos instruiu. Pena, você se coloca no lugar de Deus, do tipo, eu sou super... Jamais isso vai acontecer comigo. Não, e nem Deus tem pena. Nem Deus tem pena. Deus tem não, pena. Eu digo no lugar de, tipo assim, de acima, que é capaz de tudo, entendeu? De que nunca vai acontecer. Uhum. Só Deus nunca vai acontecer as coisas com ele. Agora, nós estamos aqui
para aprender. Então, assim, isso foi até minha psicóloga que me conversou comigo um dia e ela falou sobre isso, né? Eu falei, porque fulano tem pena. Ela falou, não tem que ter pena, certo? Então, nós temos que nos colocar no lugar de realmente estou vivendo minha vida e eu sei que é desafiador esse lugar da inveja, da comparação. Já tive pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, eu tenho inveja de você, eu tinha inveja de você, para mim é muito difícil ver as coisas acontecendo. E eu hoje olho para minha vida e muita gente pode pensar que foi rápido, que as coisas aconteceram, mas hoje eu escuto muitos testemunhos de pessoas que, por exemplo, estão esperando em Deus. E não é espera, né? Sai ali, encontra um aqui, vai jantar ali, vai almoçar aqui, dá um beijinho aqui, dá um beijinho. Isso não é esperar em Deus, entendeu? Eita! Então, assim, a espera em Deus é outra coisa. Não é mesmo? Muito bom, muito bom. Muito Então, importante assim, isso. jantarzinho, cafezinho da manhã, e vai não sei o quê, e almoça, aí dá um beijinho. Não, mas estão namorando? Não. Eu falei, então não, certo? Então, assim, eu me entreguei a isso. E eu não tive ninguém dentro da minha casa falando sobre o evangelho. Foi realmente uma decisão de cumprir aquilo. Porque, como eu sou muito autêntico, uma outra força minha é a determinação. Então, se eu mergulhei naquilo, não independe de quantos lugares eu frequentei. Ou outras doutrinas que eu conheci. Eu agora estou aqui. Pronto. Muito bom. E é aquilo de conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você se dedica em se descobrir, em se autoconhecer, parece que é como se fosse um boliche positivo. As coisas vão caindo sobre você, você vai entendendo, vai tendo essa percepção. E, cara, um casamento é extremamente mais saudável quando duas pessoas se conhecem. E elas não estão ali juntas para enxugar só a lágrima do outro ou fazer o outro feliz. Eu quero alguém que me faça feliz. Tá, mas você é feliz com quem você é? Sabe? Essa é a Porque senão pergunta, eu jogo pro outro uma paternidade que eu não tive, uma rejeição que eu tenho, um abandono. São frustrações que você São joga em cima do muitos seu marido. perigos. Eu São crio muitos muita perigos. expectativa no outro, né? Exatamente. Eu tô identificando nesse bate-papo aqui, nessa conversa, são muitos os perigos da gente não saber quem a gente é. Por isso, a necessidade de nós investirmos em conhecer a nossa identidade. E aí tem várias ferramentas, né? Tem a terapia, que vocês já trouxeram aqui como algo essencial nisso, mas eu acredito que, principalmente, eu preciso conhecer a Cristo para eu me conhecer. Com certeza. Eu preciso me expor a esse processo. De fato, Espírito Santo me revela quem eu sou, me mostra quem eu sou. Porque aí, se eu sei que eu sou autêntica, que isso faz parte de mim, alguém fala, olha, você, eu sou mesmo. Isso. Isso aí faz parte de mim mesmo, é desse jeito, olha. Ou até pode dar uma resposta, olha que eu já melhorei muito, hein? Já fui pior nisso. Então a gente vai conseguindo trabalhar, lidar, entender o que tem a ver com a gente, o que não tem a ver com a gente. E aqui no Simplesmente Excelente, a gente preza muito para que cada mulher conheça o propósito de Deus na vida dela. E isso está muito ligado à nossa identidade. Exatamente. Com certeza. Até falando do Simplesmente Excelente, que a identidade é um tema que a gente fala em todas as temporadas, tem esse episódio, porque é justamente trazer essa reflexão, porque à medida também que a gente vai amadurecendo, mudando os papéis, a gente precisa ressignificar algumas coisas e olhar para nossa identidade. Então, se a gente fosse aqui citar os perigos de não saber quem eu sou, que é o bate-papo aqui, um deles seria a imitação. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu quero imitar o outro. Isso. Então, a imitação realmente me leva para mais longe da minha identidade. E depois, o outro perigo seria a comparação. E hoje a gente tem um cardápio, como a Laila bem trouxe aqui, convidativo para a gente se comparar. E a gente sempre fala, até no nosso e-book, Manual da Mulher Simplesmente Excelente, a gente tem uma frase que é: quem compara, compete. Quem compete, perde. Porque vai competir com a sua pior versão, com a melhor versão do outro. Com certeza. Então, a comparação é outra armadilha de quem não sabe quem é. E aí, um exercício que até a Lê trouxe,
E Jesus falou isso em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. A nossa identidade está ligada à nossa paternidade, saber de quem a gente é. Então, quando a gente tem essa clareza que a gente é do Senhor, a gente é de Jesus, a gente começa a identificar o nosso papel, a nossa identidade sem estar linkada ao nosso papel responsabilidade. Que também é uma outra armadilha. Porque, por exemplo, se eu digo assim, eu sou médica e eu paro de ser médica, quem eu sou? Então, eu estou médica, eu sou psicóloga, eu estou desenvolvendo o papel de psicóloga, mas isso não é quem eu sou autêntica, eu sou determinada. Se eu parar de clinicar na psicologia, eu continuo sendo a Sabrina determinada. Você continua sendo mãe, você continua sendo esposa, você continua sendo filha. Que é algo que é intrínseco, que a gente não vai ser roubado, né? Sim. Porque o papel, eu sou jornalista, mas se tu parar de ser jornalista... Isso é o que você faz, né? Essa é a tua habilidade, aquilo que você desenvolveu, né? Então, isso pode ser uma outra armadilha também, de quem se perde no decorrer da caminhada. Porque quem você é? Aí se apresenta, eu sou jornalista. Tá, mas e se você ficar desempregada? E aí? Né? Então, às vezes, esse também é um perigo dessa mulher que está nos assistindo. Faz esse exercício. Quem você é na característica, no dom, no talento que Deus fez. Então, aquela na identidade mesmo. Na identidade. Eu sou autêntica. Então, eu não vou cair no perigo de imitar alguém, porque eu sou autêntica, eu sou determinada. E um detalhe interessante foi que você foi treinada, porque... Você é forte, você foi treinado. Então, isso também é para ser treinado. Com certeza. Assim, né? As nossas crenças, elas vão se instaurando pela repetição, né? Daquilo que nós ouvimos enquanto fomos criadas. Principalmente até os nossos 12 anos. Então, nessa primeira infância aí, o que você... Até os 7 a 12 também. O que você ouviu? O que sua mãe falou? O que seu pai falou? O que você ouviu das pessoas que tinham algum cargo mais alto na tua vida? Porque, às vezes, seus pais não podem estar com você, mas sua avó... Enfim, a pessoa que esteve ali contigo, o que foi falado pra você? Isso vai se instaurando crenças na sua cabeça, na sua mente, e você vai de fato acreditando. Então eu vejo muitas mulheres falar, eu não dependo de homem pra nada. Eu não quero depender de homem pra nada. Eu nunca vou conseguir prosperar, porque aqui em casa ninguém prospera. Porque ela ouviu aquilo. Então aquilo pra ela se tornou uma verdade. Da mesma forma que eu repeti que eu era forte, que eu era corajosa, quando eu perdi minha mãe com 15 anos, eu precisei ser muito forte. Eita, porque, então, às vezes eu tenho a sensação que parece que ela já sabia, né? Que nós teríamos pouco tempo. Então, eu precisei ser extremamente forte. E aí, quando você falou da paternidade, faz todo sentido, porque a minha relação com meu pai era muito desafiadora. Porque meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Então, ali eu sofri meu primeiro abandono, quando meu pai saiu de casa. E ali, minha mãe também foi abandonada. Então, você imagina como que eu não via essa mãe. E olha que minha mãe era uma mulher, assim, muito organizada da maneira dela. Então, assim, minha mãe dificilmente ficava falando mal do meu pai e tal pra gente. Mas, assim, eu não tinha um relacionamento com ele. Eu chamava meu pai de cara. Ai, meu Deus, vou ter que ir lá pra casa dele. Eu falava assim, não conseguia falar pai, sabe? E eu ia de sexta, no sábado eu já ligava, mãe, vem buscar. Não quero ficar aqui. Pode vir. Daí minha mãe às vezes falava, filha, pelo amor de Deus. Minha mãe também queria ter uma vida, né? E eu falava, mãe, eu não aguento, vem me pegar, eu não quero ficar aqui. Então, assim, quando minha mãe faleceu, que eu fui morar com ele, eu não tinha relacionamento nenhum com ele. Meu pai era alcoólico, tinha uma questão grave com a bebida. Então, para ele era uma questão desafiadora. Com 26 anos, meu pai faleceu. E eu lembro de chegar, assim, na terapia e falar, Lô, o meu maior medo é eu perder meu pai hoje. E como meu pai caía muito por conta da questão de bebida, ele era um homem de manhã e outro no final de semana. Então era muito, muito conflituoso na minha mente, porque meu pai era extremamente trabalhador. Ele não chegou a perder a vida dele, enfim. Um homem super bacana, as pessoas adoravam ele. E ele tinha esse grande defeito. A partir de quinta noite, ele era uma outra pessoa. E aí ele caiu e eu lembro que eu falava assim, cara, e eu sinto que isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento eu posso perder meu pai, a qualquer momento ele pode morrer. Então eu vivi os 2 maiores medos de uma criança, de uma adolescente e de uma mulher que ainda não é casada. Então, assim, o que eu mais temia me sobreveio. Então, é como se eu tivesse criado em mim
uma força, digamos assim, que vem de Deus, né? Que vem, hoje eu tenho esse entendimento que o Espírito Santo de Deus me resgatou e eu hoje me considero uma sobrevivente. Porque sem mãe, num relacionamento bem desafiador com meu pai, eu tive que restaurar aquele relacionamento. Então, e foi muito doido, porque quando meu pai morreu, a gente estava na nossa melhor fase. E eu tinha acabado de aceitar Jesus. Fui na igreja, levantei a mão, aquela coisa. Mas eu ainda estava no processo, não sabia direito o que era tudo aquilo. E eu pensei, meu Deus, como assim? Acabei de conhecer Jesus, o pai que todo mundo fala, e agora meu pai morreu, e agora? Como é que eu vou viver? Meu Deus. Então, ali eu aprendi uma total dependência de Deus, e ali eu entendi que eu precisei, né? Talvez minha mãe precisou ir para que eu pudesse resgatar um relacionamento, eu e os meus irmãos, de paternidade. Olha que forte. Meu Deus. Porque eu até brinco às vezes com os meus irmãos que eles vão ter que ler meu livro para eles conhecerem o pai que eles tiveram. Porque o relacionamento que eu tive com meu pai é completamente diferente do relacionamento que eles tiveram. Porque eu me dediquei. Um dia eu falei, eu vou perdoar esse cara. Uau. Ele não vai me deixar assim. Eu não vou ficar doente, eu não vou passar mal, porque eu tinha aí, eu lembro que eu tinha uns 18, 19 anos e eu tinha uns ataques abruptos no meu coração. Eu sentia falta de ar, eu ficava... As crises de pânico, Era né? crise de pânico, de ansiedade. E aí eu lembro que eu fui na cardiologista. Meu pai sempre assim, ele tinha esse jeito, mas assim, a gente sempre teve plano de saúde. Ele sempre cuidou da forma dele, né? Mas, e aí eu lembro que eu cheguei na médica, eu falei assim, eu acho que eu tô com algum problema no coração. Porque, eu lembro como se fosse hoje, era no nosso condomínio, eu fui andando assim. Aí ela falou assim, quantos anos você tem? Eu lembro que eu era nova, 20. Aí ela falou, 20? Eu falei, é. Ela falou, você cansou subir nessas escadas aqui? Porque tinha uma escada, uns 2 lances, assim. Você sentiu falta de ar? Eu falei, não. Aí ela fez um eletro. Aí ela virou pra mim e falou assim, você precisa de terapia. Ela falou pra mim, você tá ótima, seu coração tá ótimo e tal. E ali eu comecei a entender e perceber que era uma falta de perdão mesmo que eu tava ali com meu pai, em relação a tudo que eu tinha vivido, ouvido, porque minha mãe faleceu de câncer. Então, meu pai se sentia extremamente culpado, ele falava isso, minha mãe magoada. Então, assim, eu costumo dizer que eles morreram do mesmo amor. Minha mãe de mágoa e meu pai de culpa. Meu Deus. E quando eu olho pra relação deles, que eles se amavam tanto, meu pai nunca mais casou de novo, minha mãe foi o segundo casamento do meu pai e ele não casou de novo, ele não conseguia mais se relacionar, né, direito com ninguém. E ele dizia que amava minha mãe muito. Então, assim, quando tudo isso aconteceu, eu consegui perceber que eu não gostaria, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, e eu falei assim, eu não quero que a minha vida seja dessa forma. Então, eu acho que o grande finale, inclusive, do meu livro é esse. Não é porque isso você viveu, você viu, que você viverá dessa maneira a qual você não concorda mais. Uau, então, assim, quando eu fui casar, quando eu fui escolher o marido, eu falei assim, eu não quero bebida dentro de casa. Mas porque... Assim, eu não vou nem discutir. Pra mim, não dá. Não quero criar os meus filhos dessa forma. Não quero ter esse tipo de coisa na minha casa. Se você quiser, não é pra gente ficar junto, então. Porque, assim, isso pra mim é uma questão extremamente grave. Então, assim, você vai se conhecendo e percebendo os seus limites. Muito até bom. que eu vou, até aqui não dá pra mim. Muito bem. Isso tem tudo a ver com Simplesmente Excelente. Tudo a ver. Pode falar. Não, eu tava pensando aqui, Lê, porque ouvir a história da Laila, o testemunho, e saber que ela cresceu, né, num ambiente disfuncional, que é como a gente chama hoje as famílias dessa forma. E essa mulher que nos assiste, quando ela vê a gente sentada aqui, lindas, maravilhosas, como a gente tá, talvez ela pense, nossa, elas não têm problema, elas cresceram num lar funcional, tudo redondinho, vida de tudo lindo. princesa. Então, por isso que elas são autênticas, determinadas, bem-sucedidas. Não, e não é nada disso. A gente tomou uma decisão de construir a partir de nós uma história diferente. Então, verdade. tem tudo a ver com Simplesmente Excelente, porque a gente fala muito de mentalidade. É uma mudança de mentalidade, a gente escolheu um novo caminho. É verdade. E então, tu tomou uma decisão. O que eu vivi, eu não vou viver mais.
eu decido não viver mais. Isso. E aí, claro, tu teve que renunciar a algumas coisas, perdoar outras, olhar para o futuro, olhar para frente, e isso tem a ver com a construção de identidade. Isso. E aí a gente tem uma pergunta que fala assim, como que as pessoas podem impactar na nossa identidade? E aí, com o teu testemunho, tu já trouxe. De fato, ali tu teve marcas que foram deixadas talvez na tua identidade, mas que tu escolheu que essas marcas fossem curadas. Sim. Curadas para curar, né? E daí tem uma frase que diz assim: não compartilhe as suas feridas, e sim as suas cicatrizes. Uau! E é sobre isso, porque a gente tem que saber muito bem com quem nós vamos compartilhar as nossas feridas e entender que quando elas são cicatrizadas, elas realmente se tornam cura para outras mulheres, né? Porque a pessoa, ela tem uma percepção de que nós temos uma vida perfeita mesmo. Nossa, mas não é possível, olha que lindo, que família linda, gente. Mas ninguém imagina o quanto que eu tive que renunciar, porque eu fui do mundo. Eu tinha uma vida que era muito bacana, né? Aos olhos do mundo. Era muito legal, né? Então, assim, eu tinha acesso a várias coisas. Então, eu tive que olhar pra isso e falar assim, cara, isso não é mais importante. Isso porque ninguém me falou de Jesus. Minha mãe não me falou, meu pai não me falou, nós fomos criados na igreja católica. Então, assim, foi realmente uma busca incessante por um alvo que eu sentia, de fato, uma convicção de que era esse caminho que eu deveria seguir. Eu vejo aqui posicionamento. Uau! Posicionamento. Uma decisão de eu querer me encontrar, de eu querer, apesar das lutas, apesar dos desertos, apesar das dificuldades, eu decido me posicionar, eu decido querer me conhecer, eu decido querer mudar essa história. Não vou, eu posso ir para o lugar de vítima, ou eu posso me encontrar em Cristo, ou eu posso mudar o final dessa história, ou eu posso me posicionar. Então, é um posicionamento, é uma decisão, é uma escolha. E a gente já viu aqui inúmeros perigos de eu não tomar essa decisão. Vai cair em algum desses perigos, vai tropeçar em algum desses perigos a pessoa que decidir se acomodar. Então, ao invés disso, nosso incentivo aqui é que você busque se conhecer, busque entender a identidade que você tem em Cristo, e isso vai exigir de você um posicionamento de quem quer. E vai buscar em Deus, vai usar as ferramentas que estão disponíveis hoje. Nós estamos no século XXI com muitas oportunidades. Você tem a oportunidade de se desenvolver, você tem a oportunidade de buscar ajuda. Tem muitas igrejas sérias, muitos pastores, homens e mulheres de Deus, muitos programas que facilitam isso. Então a gente tem que realmente querer buscar. Os podcasts do Simplesmente Excelente, o curso, isso é uma ferramenta. O livro da Laila, mais uma ferramenta. Tantos encontros com Deus que existem aí, tantos cultos, tantos ministérios de cura interior, tanta coisa disponível. Então, é um posicionamento que a gente tem que tomar mesmo, né? Verdade. E a mulher Simplesmente Excelente, ela tem esse protagonismo, essa proatividade. Porque se a gente ficar na cadeira do vitimismo esperando, mas ninguém me ajudou, mas meu pai foi isso, a minha mãe foi aquilo. Se a gente ficar nesse lugar, a gente não vai avançar nunca. E aí, você tem uma próxima geração que tá vindo aí, são seus filhos, são seus sobrinhos. Você vai inspirar essas pessoas através desse posicionamento e dessa proatividade. E tem um detalhe que a Laila falou bem no início, que foi ver os nossos defeitos. Por que muitas pessoas não investem em autoconhecimento? Porque a gente não vai se deparar só com o que é bonito, só com o que é belo, só com o que é maravilhoso. Não é tão fácil. Não é fácil, porque a gente vai lidar com as nossas É o lado avesso, né? Por isso que é muito mais fácil a fofoca, falar do outro, olhar o defeito do outro, criticar o outro. Porque quando a gente vai parar pra olhar pra gente, vai ter as coisas boas, mas vai ter os desafios. Vai ter as vulnerabilidades, vai ter os defeitos. Com então, certeza. o nosso convite aqui é que você seja essa mulher corajosa que entenda que vai ter, sim, as coisas ruins, aquilo que tem que ser melhorado, aquilo que você vai ter que administrar, mas vai ter muita coisa boa. E vem com a gente quer ser lapidada juntas. É isso. Aqui a gente tem uma proposta, que é o diamante, que é justamente essa proposta de lapidação, de desenvolvimento. Então, ninguém tá pronto aqui. A gente tá nessa jornada buscando essa melhoria. Até porque a vida
ela vai passando por fases que vão nos exigindo características e habilidades que a gente nunca tinha precisado antes. Com certeza. E agora a gente precisa. Quando você casa, você precisa ser muito mais resiliente. Porque você tá casado com uma pessoa que foi criada completamente diferente de você, que não dá pra você tratar igual você trata seu irmão. Porque se vocês têm irmão. Sim. Que irmão, às vezes você fala um monte de coisa, no dia seguinte tá tudo bem. E tá todo mundo se amando, continua sendo irmão, tá tudo bem. No dia seguinte tá tudo ótimo, brigou, esperneou. Mas seu marido, você não pode tratar desse jeito. Então você precisa ser infinitamente mais resiliente, mais paciente. E aí o Senhor vai te entregar várias virtudes pra você conseguir fazer isso. E é aquilo, né? Ou você tem uma história, ou você tem um testemunho. Então assim, quando você tem uma história, você decidiu se afundar naquilo ali. E tudo bem. Certo? Tipo assim, você não tem forças. Muitas pessoas, elas realmente não têm forças pra sair disso. Mas se você tem um fio de esperança na tua alma, no teu coração, um fio daquilo que você deseja, que você anseia sair desse lugar, eu tenho certeza que existe alguém no seu convívio, uma vizinha, alguém, uma tia, uma prima, uma amiga, uma irmã, que você possa falar, me ajuda. É isso. Eu preciso da sua ajuda. Exatamente. Entende? Muito Então, bom. assim, quando você entra nesse limbo emocional, nesse limbo espiritual, você pode ver, tem sempre alguém que você pensa, parece que a pessoa vem na sua cabeça. E é essa pessoa que você precisa procurar para te ajudar. Agora, o primeiro passo é tomar consciência. Eu preciso mudar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar a enxergar tudo A gente que eu até preciso brincou transformar. num outro episódio aqui que a gente vai fazer uma caneca escrito Tome Consciência. Porque a gente precisa o tempo todo disso. O tempo todo. Né? Pra gente viver o plano de Deus, viver com aquilo que Deus tem específico, individual, de forma singular para cada uma de nós. Mas, meninas, o nosso O papo tempo... tá bom, né? Eu queria fazer mais umas perguntas, mas tudo bem. Vamos ter outros, Laila? Vamos ter Você outros. aceita? Eu aceito, gente. É só que me convidar que eu lindo. venho. Bom demais. Laila, a gente tem uma última pergunta que é aqui, padrão. A gente ama fazer essa pergunta e ouvir as respostas das nossas convidadas. A gente quer saber o que, pra ti, na tua perspectiva, com as tuas experiências, na tua forma de ver, com o conteúdo que Deus te deu, o que é pra ti, Laila Coelho, uma mulher simplesmente excelente? E uma mulher simplesmente excelente, uma mulher que ela é autêntica, que ela sabe quem ela é, que ela entendeu o pra quê dela. Ela entendeu pra que ela acorda, ela entendeu pra que ela está nesse casamento, dentro dessa casa, ela transforma essa casa em um lar, porque é diferente. O lar, ele tem vida, o lar, ele tem amor, o lar tem saúde, o lar tem refrigério, o lar tem cheiro de lar. Sabe? Tem casas que são convidativas. Uma mulher excelente, simplesmente excelente, ela tem um lar que as pessoas não querem sair. As pessoas não querem ir embora. As pessoas querem ficar ali naquele ambiente. E ela é um lar onde esse marido quer voltar para casa, onde esse marido anseia estar nessa casa. Esse filho é como a mulher de Provérbios 31, que os seus filhos a elogiam. Então, esses filhos veneram essa mãe no mais sentido puro da palavra, de gostar de estar com essa mãe, desejam estar. Ela é uma amiga excelente. Ela é uma amiga dedicada, na medida do possível, mediante a tudo que ela vive. Então, assim, eu costumo ser uma amiga muito dedicada. Mas eu sou uma amiga que eu não posso ter tantos deslocamentos. Porque eu tenho um bebezinho, tenho minha vida. Então, assim, eu estou presente de outras maneiras. Sim. Então, eu acredito que, independente do momento que você esteja vivendo, você pode ser intencional e você pode ser presente. Então, eu acredito que uma mulher simplesmente excelente, ela é presente para aqueles que importam na vida dela, né? Muito bom. Uau! Laila Coelho, senhoras e senhores. Muito bom. Obrigada, gente. E logo, logo, vem aí o livro dela. Gente, em breve meu livro vai ser lançado pela Editora Vida. Um livro que foi escrito aí em 5 meses. Eu me orgulho muito de ter conseguido fazer isso, porque a gente mudou de cidade, mudamos de casa. Olha só. Bebezinho, o Pepinho era bem pequenininho. E casamento, tudo. Eu casei, tinha 1 ano e pouco. Então, assim, eu acredito que é um livro que tá aí com o meu coração. Então, eu creio que vai transformar. Sobre identidade. Não, esse livro, a gente vai falar... Não tem como não falar sobre identidade, porque é o que permeia a minha vida. Eu acredito que permeia a vida de todas as pessoas, né? Não só nós mulheres. Mas é um livro que fala sobre a importância daquilo que o mundo perdeu. Que é sobre...
aquilo que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Então, vai ter receitas desse livro, vai ter um pouco sobre dicas de como você transformar a sua casa num lar. A gente vai falar sobre a paternidade de Deus. A gente fala sobre quem eu sou, sobre a identidade. Muito bom. Sobre casamento, sobre filhos, Olha sobre aí. também um pouco do meu testemunho, mas tudo que uma mulher precisa, sobre o óbvio, sabe? Muito O óbvio bom, que a gente Muito bom. esqueceu. Que precisa Muito ser bom. dito Que precisa e ser lembrado. Precisa. Exatamente. A gente tem no nosso curso um capítulo, um módulo, somente falando sobre rotina, sobre dia a dia, sobre um básico bem feito. Exatamente. E é isso O arroz que com feijão precisa, bem feito, né, gente? É isso. A gente precisa E o muito. livro é sobre isso, sabe? Muito É sobre legal. aqueles valores que foram completamente deturpados e a gente precisa lembrar, porque não é porque você veio de uma família disfuncional que você vai perpetuar esses comportamentos. Exatamente. É isso. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Foi um prazer a pra gente mim. compartilhar essa roda de conversa aqui Muito tão bom. gostoso. Bom demais, não é essa? Foi muito bom, Exatamente. E gente. assim Eu adorei. a gente finaliza esse episódio com o nosso coração transbordando de alegria e convidando você a acompanhar todos os episódios dessa terceira temporada que estão incríveis. Meninas, muito obrigada. Obrigada Fica a você, o Lê. nosso Deus te tchauzinho abençoe, Deus nessa câmera abençoe, do Sá. meio. Beijo!